Tem pessoas que conseguem atingir o faturamento dos sonhos dela. Só que a sensação de quando elas chegam lá é de que não é suficiente, de que elas não conseguiram realizar isso. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você não me conhece, sou Leonardo Siqueira, planejador financeiro. Esse é um dos temas que eu gosto de conversar, porque a mentalidade de empresários, de pessoas que ganham bem, de CLTs que têm um bom cargo, é de justamente aumentar cada vez mais o faturamento. Elas entram naquela mentalidade do eu preciso ser melhor, eu preciso crescer, eu preciso ganhar mais. Só que não existe um limite. Quando as pessoas não colocam um limite, o limite é qualquer coisa. É igual aquela frase da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. Isso acaba sendo uma armadilha terrível. Existe um estudo que tanto o Daniel Kahneman quanto um outro rapaz chamado Killingsworth, eles fizeram justamente para entender qual que seria um limite legal, né? Pra gente falar, ok, chega. Acima disso não vai ser bacana. Então eles fizeram um estudo que muitos chamam da curva da felicidade. Então o Daniel Kahneman, ele fez esse primeiro estudo lá em 2010. Ele analisou pessoas, enfim, fez uma pesquisa científica profunda. Inclusive ele é Prêmio Nobel de Economia, caso você não conheça ele. E a conclusão que ele chegou foi uma simples, de que um limite de, obviamente, lá, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que um limite de US$ 75.000 por ano, a pessoa ela já chegava em um certo patamar financeiro onde a felicidade dela já não mudava se passasse disso. Ou seja, 75 mil é o ápice. Né? Passou disso, a minha felicidade já não vai mudar tanto. Só que esse estudo foi feito em 2010. E depois de um tempo, o Killingsworth, porque ele achava que não era bem assim, em 2021 ele fez um outro estudo e a conclusão que ele chegou foi um pouquinho diferente. De que, na verdade, não tinha limite. Né? As pessoas poderiam ser felizes ganhando muito mais do que US$ 75.000 por ano. Até que em 2023 eles chegaram à conclusão de que, meu Deus, vamos chegar num consenso aqui, porque esse é um estudo extremamente relevante. Afeta diariamente tomadas de decisão. Então, em 2023, eles reavaliaram todos esses dados e a conclusão que eles chegaram: não existe um limite. Pois é, não tem um limite de, nossa, o máximo que eu preciso ganhar para ser feliz é X ou Y. Depende muito de cada caso. Até porque tem pessoas que, passam por depressões profundas e talvez nem ganhando US$ 10.000 por ano elas se sentiriam felizes. Ou pessoas que prezam demais pela riqueza e se sentem muito felizes só por terem o dinheiro. Então depende muito de cada um. E eu queria, inclusive, fazer uma reflexão com você nesse vídeo, porque é extremamente importante e aí entra, principalmente, uma das tomadas de decisão, algo que vai realmente te ajudar a construir esse pensamento do ok, ser ambicioso é muito bom, mas eu também preciso de um limite. E aqui, obviamente, eu estou falando com pessoas que estão correndo demais, que já atingiram o seu patamar financeiro ideal. Se você não é essa pessoa, e você ainda está aqui nesse vídeo, se você ainda não chegou no seu patamar financeiro ideal, saiba que quando você chegar lá, tudo isso aqui que eu estou te falando agora vai fazer sentido. Mas só voltando para a pesquisa, eles fizeram isso, entenderam o cenário dos Estados Unidos, e eu quero dar, obviamente, a minha opinião, baseado aqui no Brasil. Obviamente, o estudo chegou à conclusão de que não existe um nível financeiro onde as pessoas podem ser mais ou menos felizes, mas, na minha opinião, como planejador, e atendendo diversas pessoas já, e enfim, estudando o mercado e conhecendo muitas pessoas e por aí vai, eu cheguei numa conclusão. Na minha opinião, avaliando famílias, pessoas, eu acredito que com 50 mil por mês, a pessoa ela já chega num patamar financeiro onde ela já consegue suprir as suas necessidades básicas, assim, no mundo ideal. Talvez você esteja rindo de mim pensando, nossa, Léo, mas tem pessoas que conseguem sobreviver com 2 mil. Eu concordo, com 5, com 10, elas conseguem viver a vida delas. Meu ponto de vista é, a partir de 50 mil, muitos problemas que ela tem já não existem mais. Ela começa a se sentir muito tranquila financeiramente, dependendo, obviamente, do estilo de vida dela. Mas se ela vive um estilo de vida médio, assim, ela tem o carro dela muito bom, ela vai nos restaurantes que ela quer, ela consegue fazer 1, 2, 3 viagens por ano, ela dá uma boa educação para os filhos, saúde, etc. Ela consegue suprimir tudo isso. Ela já não precisa mais de tanto. Obviamente, tem pessoas que querem e têm uma ambição absurda.
que para elas é muito bom, para outras nem tanto. Elas querem conquistar grandes coisas, uma casa muito maior, um carro muito melhor, viajar 50 vezes por ano e por aí vai, comer nos melhores e melhores e melhores restaurantes. Não existe limite. Na minha opinião, é uma boa referência. Aí entra, inclusive, uma das soluções para quem passa por isso, que é colocar uma meta, colocar um limite. Porque se deixar, eu sei que tem pessoas que gostam muito do trabalho delas, se deixar a pessoa ela é completamente absorvida pelo trabalho e começa a ganhar cada vez mais, só que em muitos casos, infelizmente, isso começa a afetar a própria família, porque a pessoa está tão imersa no trabalho, que óbvio ela gosta, ela ganha dinheiro, só que começa a afetar outras estruturas, então muitas vezes colocar um limite pode ajudar demais, ou seja, opa, peraí, eu sei que meu limite ideal de faturamento ou de receita é X, 20 mil, 30 mil, 100 mil reais. Você sabe que passando daquilo, talvez você vai precisar começar a trabalhar mais. E trabalhando mais, você vai ter menos tempo para sua família e outras necessidades. Ou talvez as suas prioridades sejam outras, não necessariamente é uma família. Ou talvez passar tempo consigo, com alguém que você ama, com alguém que você gosta. Um lazer, algo pessoal. E aí entra também um outro ponto que eu gosto de analisar sempre, que são os valores da pessoa. Ou seja, como eu disse, eu valorizo família, eu valorizo diversas coisas, né? A minha questão espiritual também, que é muito importante. Valorizar o meu tempo, valorizar o meu lazer também. E se eu vejo que essa busca por faturar mais começa a atrapalhar os meus valores, talvez também seja um sinal de, pera, deixa eu colocar um limite. E qual que é o limite ideal? Varia muito de pessoa para pessoa, como a gente viu. E muitas pessoas, infelizmente, acabam ficando presas por conta de padrão de vida e ficam com medo. Elas ficam com medo de desacelerar ou com medo de talvez diminuir um pouco o teto, com medo de, talvez se eu fizer isso a minha empresa não cresça tanto e um concorrente passe ela. E existe isso muito sim no mercado financeiro. Existe muito isso sim em qualquer tipo de mercado empresarial. Que as pessoas às vezes elas buscam crescer, não porque elas querem crescer, às vezes sim, mas muitas vezes por necessidade também. Porque dependendo do tipo de negócio, se ele fica estagnado, ele pode perder mercado, ele pode começar a ser comido pelos outros. Interessante essa expressão. Ela pode ser completamente obliterada. E nesses casos, obviamente, existem outras soluções. Mas voltando para a questão do padrão de vida, eu tenho um cliente que eu atendo que é assim, ele quer se aposentar, ele quer parar de trabalhar. Só que ele continua preso no trabalho dele, pensando que, se ele parar de trabalhar, ele não vai conseguir pagar suas contas, que, meu Deus do céu, vai ser o fim do mundo. Só que ele já consegue. Ele consegue. Se ele decidir parar hoje, ele fecha o negócio dele e fica tranquilo. Só que esse medo começa a corroer ele. E esse medo existe em diversas pessoas. Uma outra coisa também é a questão do ego. E para mim esse é um dos piores. Então tem uma pessoa que eu conheço, ela é delegada, e ela decidiu continuar trabalhando, mesmo ela podendo aposentar, mesmo ela podendo aproveitar a vida. Mas por quê? Porque ela tem aquela questão do ego, no seguinte sentido. Se eu deixo de ser um delegado, uma pessoa importante para a sociedade, quem eu vou ser? Um ninguém? E aí a gente bate de novo naquela tecla dos valores. Como que a gente descobre os nossos valores? O que é importante para nós? Eu tenho uma cliente que ela fez um retiro espiritual. Um retiro muito interessante, cara. O retiro é um momento onde ela tira o trabalho, o foco dela começa a ser outro. É um tempo entre ela e talvez se reconectar. Talvez seja isso que esteja faltando para você. Não sei. Óbvio, as prioridades, a correria do dia a dia muitas vezes nos atrapalha, só que tem tantas coisas fundamentais na nossa vida, muito mais, muito além de dinheiro, de carreira, que são tão importantes e muitas vezes a gente pode negligenciar. E se você sente que você é escravo do seu próprio sucesso, do seu faturamento, do quanto você recebe e não consegue ter talvez um tempo para você, você precisa cuidar das suas finanças, só que isso é difícil, você precisa talvez de uma ajuda para criar um plano de aposentadoria, tem um formulário aqui embaixo, você pode estar preenchendo para participar do meu processo, do meu planejamento financeiro. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!